Ni hao, seja muito bem-vindo para mais uma aula comigo aqui de aula de mandarim. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que é importante você saber, que é como pedir uma informação em mandarim, né? Eu creio que é um tema assim que muitas pessoas precisam saber, né? Porque afinal, você precisa saber pelo menos como começar a pedir uma informação, né, em chinês. Bom, e para início de conversa, você precisa saber esta palavra aqui, que é a mais importante quando a gente vem falar sobre esse tema de pedir uma informação para alguém, tá? E essa palavra é 请问. 请问, tá? Terceiro tom, 请, e quarto tom, 问, tá? 请问. 请问, ele significa literalmente, o 请significa por favor, e o 问é o verbo perguntar. Então é como se fosse assim, ó, por favor, uma pergunta. Por favor, deixa eu te perguntar. Então ele traz essa ideia, né, de por favor, né, posso perguntar? Por favor, deixa eu te perguntar, né? Então, 请问é o que você precisa saber de mais importante para você pedir uma informação de forma educada, né? Porque você não pode chegar para uma pessoa e simplesmente falar assim, ei, onde fica tal lugar, né? Ei, como é que eu faço para chegar a tal lugar, né? Então, é meio complicado, né? Ou, ei, qual o seu nome, né? Então, é muito grotesco, né? Seria se você não estivesse utilizando o 请问, tá? Então, você está na rua, por exemplo, você precisa pedir uma informação, vai pedir para um estranho, a primeira coisa que você vai fazer é o quê? Olá, né? Ni hao, 请问, e aí vem a sua pergunta depois, entendeu? Então, você vai usar o 请问antes da sua pergunta. É uma forma educada de você pedir qualquer tipo de informação, fazer qualquer tipo de pergunta, tá? Bom, então vamos lá. Trouxe aqui 3 exemplos, tá? Para você ver como é que funciona, tal, né? Como é que a gente usa esse 请问aí, tá? Então o primeiro é 请问你叫什么名字? 请问你叫什么名字? Tá? 请问, então, com licença, deixa eu te fazer uma pergunta. Ni, você. 叫 é o verbo chamar, né, de nome. 什么 significa o que ou qual, nesse caso seria qual. E o 名字 significa nome. Então, 请问你叫什么名字 seria com licença, uma pergunta, você chama qual nome ao pé da letra? Ou seja, como é que você se chama? Eu quero saber o seu nome, entendeu? Então, 请问你叫什么名字? Qual que é o seu nome, por favor? É mais ou menos essa ideia, tá bom? Então você pode utilizar ela dessa maneira, né, para você fazer uma pergunta de um nome, né, de alguém. Segunda maneira, né, que eu trouxe aqui para você é 请问厕所在哪儿? 请问厕所在哪儿? Essa é uma frase bem importante, tá? Para você, porque 厕所 significa banheiro, tá? Então, 厕所é uma palavrinha que é interessante você saber e ter na sua gavetinha aí, né, de vocabulário, para você poder utilizar quando você estiver numa viagem, você estiver, né, na China ou no país que estiver falando mandarim, no caso, tá? 在 significa verbo estar, né? E esse nar significa onde, tá? Então seria, com licença, uma pergunta. 厕所 banheiro, 在 está, nar onde. Então, onde fica o banheiro, né? Então, quando você quer saber de algum lugar, onde fica algum lugar, você vai utilizar nessa estrutura aqui, tá? 请问 o lugar, 在 nar. Pode ser alguém? Pode ser alguém. Então, por exemplo, 请问 João 在哪儿? Né? Então, com licença, onde está o João? Né? Então, tipo, você percebe que a estrutura é a mesma, né? O que eu quero te passar aqui é modelos, exemplos, para você poder ver como é que funciona isso e depois você usar isso em cima do contexto que você quer usar, entendeu? Que você deseja falar, tá bom? Então ele pode ser um lugar, pode ser uma pessoa no lugar do 厕所, entendeu? Então o que eu quero passar para você é que você consiga montar e enxergar essas estruturas e você conseguir falar mandarim de jeito inteligente, entendeu? Então tá. 请问厕所在哪儿? Por favor, né? Uma informação. Onde fica o banheiro?
né? Então, é uma palavra importante, né? Uma frase importante, não vai esquecer ele, hein? Então, ó, depois nós temos essa terceira forma que seria 请问你的电话号码是什么? Tá? Essa é uma das formas de você perguntar, né? Mas eu quis aproveitar o xamã que você acabou de ver aqui comigo, que significa o que ou qual, né? Então, ó, 请问, por favor, uma pergunta, 你的电话号码, 你的 significa seu ou sua, né? 电话 significa telefone, 号码 significa número, tá? Literalmente número. Seria tipo código, tá? Porque assim, eles falam que o número para o chinês, né? Eles não falam que, tipo assim, número de telefone, eles não falam número, eles falam código. Qual o seu código telefônico, entendeu? É como se fosse o código postal, né? No inglês a gente também usa essa palavra, né? Código postal, que é o CEP. Né? Então eles não falam número de CEP, eles falam código postal, código do CEP. Então aqui também é código do telefone, não a palavra número. Então esse Haoma, ele tá indicando mais número, mas no sentido de código, tá bom? Que tem uma sequência, entendeu? Tem uma sequência. Quando for a palavra número, número é uma outra palavra, tá? Mas enfim, não é esse o intuito agora. Então, 电话号码 seria qual o seu número de telefone. 是什么 é o quê? Né? É o quê? Então, de novo, 请问, por favor, uma pergunta. 你的 seu 电话号码 número de telefone, né? Telefone número. 是 é o verbo ser, né? Significa é. 什么 é o que ou qual, né? Qual. Ou seja, qual é o seu número de telefone, tá? 请问你的电话号码是什么? Tá? Então eu trouxe aqui 3 maneiras, né, de você estar utilizando o 请问 e usei 3 exemplos de como você poderia estar pedindo uma informação, tá? Então você percebe que para cada caso desse aqui você pode estar alterando as palavrinhas e encaixar no seu contexto aí que você quer perguntar, entendeu? Vamos fazer uma leitura rápida então para você pegar essa parte de pronúncia aí, tá bom? Então, ó, 请问你叫什么名字? 请问你叫什么名字? Depois, 请问厕所在哪儿? 请问厕所在哪儿? Depois, 请问你的电话号码是什么? 请问你的电话号码是什么? Ok? Então, essas são 3 formas, né? 3 exemplos para você estar conhecendo eles, tá? Não são os únicos, né? Existem outras, lógico que existem outras perguntas, outras formas, né, de você estar perguntando, mas essas 3 foi o que eu selecionei que eu achei que seria interessante você saber, tá bom? Depois nós temos aqui, ó, as respostas para aquelas 3 perguntas que eu acabei de fazer, né? Então, com o slide anterior, você aprendeu a como fazer uma pergunta, como pedir uma informação. Agora nós vamos ver como é que você responderia essas perguntas, entendeu? Então, se alguém chegar para você e perguntar assim, ó, 请问你叫什么名字? Você vai responder dessa maneira. 我叫 e o seu nome. Então, por exemplo, sei lá, 我叫 Felipe, 我叫 João, 我叫 Maria, 我叫 Joana, tá? Você vai colocar o seu nome aqui. Ou você poderia responder assim, 我是, né? E o seu nome também, eu sou. Então, a primeira é diferente da segunda por causa do verbo. Primeiro é o verbo 叫, que é o verbo chamar. Depois nós temos o verbo ser, né? Que eu sou. Então, eu posso simplesmente falar assim, eu me chamo João, eu posso falar assim, eu sou o João, né? Os dois querem dizer a mesma coisa, tem a mesma ideia, tudo bem? Então, 我叫 João, 我是 João, tanto faz, tá bom? Depois, 我的名字是, 我的名字是, na tradução literal seria meu nome é. É o verbo ser, né? Então, meu nome é, e você fala o seu nome aqui também. Ou seja, você tem aqui 3 maneiras de você estar respondendo a pergunta, por favor, qual é o seu nome? Por favor, como você se chama? Tá? Então você tem essas 3 maneiras. Escolha aquela que você sentir mais confortável, que você acha que encaixa mais, né? Fica mais fácil de você pronunciar, falar, entendeu? Então, escolha aquele que você sente mais confortável de usar, tá bom? Pode ser qualquer uma dessas 3, elas têm as mesmas funções aí, tá bom?
Então, ó, de novo, para você entender aí, pegar bem a parte da leitura, tá? 请问你叫什么名字？请问你叫什么名字？ Depois, 我叫 nananã, seu nome. Ou 我是 nananã, o seu nome. E por último, 我的名字是 nananã, ok? Bom, depois nós temos aqui, né, que é aquela segunda frase, né, do banheiro. Então, 请问厕所在哪儿？请问厕所在哪儿？ seria, por favor, uma pergunta, né? 厕所 significa banheiro. 在哪儿 está onde? Então, onde fica o banheiro? Onde está o banheiro, né? E aí eu trouxe aqui outros exemplos aqui para você poder trocar no lugar do 厕所. Então, 厕所é o banheiro e você pode estar trocando ele por as palavras abaixo aqui, entendeu? Então, o primeiro, né, como eu já disse, 厕所 significa banheiro. Ah, Lin, é a única forma de eu falar banheiro? Não, ela não é a única forma, né? Porque no português nós também temos, né, sei lá, toalete, que veio do inglês, eu acho. Temos também lavabo, né? Temos banheiro, temos, né? Enfim, existe mais de uma forma de falar. E em mandarim não muda, né? Nós também temos mais de uma forma de utilizar banheiro. Assim como no inglês também temos palavras diferentes aí também para o banheiro. Mas eu acredito que o 厕所 é uma forma assim, não tão formal, é uma forma que a gente utiliza no nosso dia a dia. E que ele não é tipo chulo, né? Não é uma linguagem, né, tão informal assim a ponto de ser deselegante, entende? E também ele não é formalzão, então ele é meio que um neutro assim, utilizado aí, né, no dia a dia, tá? Então eu acredito que o 厕所 é uma palavra importante de você saber para referir ao banheiro, tá bom? Bom, depois nós temos aqui 公车站 公车站 ou 公交站 公交站, tá? Então, tanto faz. Esses dois querem dizer a mesma coisa, que significa rodoviária, tá bom? Então, ó, 公车 significa ônibus e o 站 significa estação. Então, como se fosse literalmente estação de ônibus, a gente chama de rodoviária, tá? Ou estação de ônibus também serve, né? Então, 公车站 ou 公交站 significa rodoviária, tá legal? Como é que eu vou trocar então? Ficaria assim, ó, 请问公车站 ou 公交站在哪儿? Entendeu? Então, o que você precisa saber? Começa com sempre, né? Com 请问. Depois do 请问vem o quê? O lugar, qualquer um desses. E você finaliza com 在哪儿? 在哪儿? 在哪儿 é tipo, literalmente, está onde? Né? Então você vai falar assim, banheiro, está onde? Rodoviária, está onde? É sempre nessa estrutura, tá bom? Depois você tem aqui 地铁站, 地铁站, tá? 地铁站 significa estação de metrô, tá bom? De novo, ó, mesmo 站 aqui em cima, você vai utilizar ele aqui embaixo, né? Você vai mudar aqui na frente para 地铁, 地铁 significa metrô, tá bom? Então, 地铁站, estação de metrô, tá? Depois nós temos aqui 医院, 医院, tá? 医院 significa hospital, né? Eu acredito que seja uma palavra que é bom você ter também, né, na sua caixinha de vocabulário, porque Deus me livre, mas vai que você precise ir para o hospital por alguma razão, tá? Você precisa saber pelo menos falar que você quer ir para o hospital, né? Então, 医院, 医院, ok? 医院 significa hospital, tá? Então, como é que perguntaria onde fica o hospital? Você vai fazer assim, ó, 请问医院在哪儿? 请问医院在哪儿? Ok? Depois nós temos aqui 饭店 ou 旅馆, tá? 饭店, 旅馆. Esse LU, né? Eu já comentei um pouco nas aulas anteriores, tá? Se você quiser aprofundar mais, dá uma procuradinha nos vídeos anteriores que eu explico bem o que é esses dois pontinhos em cima do U, tá? É chamado de trema, né? E por que tem esses dois pontinhos e quando que eu preciso usar esses dois pontinhos, tá bom?
Mas aqui você precisa saber que a leitura dele não é lu guan, é lü, tá? Ou seja, talvez seja uma das sílabas assim que pega um pouquinho no pé, né, de quem está estudando mandarim. Então, esse U com trema, você vai fazer esse som, tá? U. Ah, Lin, como é que eu faço esse som de U? Você vai fazer tipo um som de U, só que você tem que fazer um biquinho. Então fica U, entendeu? Ou melhor, som de I, só que com biquinho. Então fica U, entendeu? Então, o Lü Guan é assim que lê, tá? Como se você estivesse fazendo um biquinho mesmo, tá? Não tem jeito, não tem como escapar. Então depois, ó, temos aqui Fan Dian, ou Lü Guan, Lü Guan. Fan Dian ou Lü Guan significa hotel, tá? Assim como restaurante, o Fan Dian também tem esse sentido, tá? Então você percebe que eu coloquei Fan Dian aqui e Fan Dian aqui. Essa é uma dúvida que muitos alunos me perguntam, né? Ai, Lin, professor, por que o Fan Dian, né, tá no hotel e restaurante, né? Como que eu sei quando que é restaurante, quando que eu sei que é hotel? A real é assim, é que você não dá para saber diretamente quando é o quê. Entendeu? A não ser que a pessoa fale assim, estou hospedado em um Fan Dian. Aí você vai ter que entender que é o hotel, né? Eu vou almoçar no... Quer dizer, nesse de almoçar pode ser tanto no restaurante ou no hotel, né? Mas enfim, eu sei que causa um pouco de confusão, tá? Mas realmente é uma estrutura da língua, não tem como a gente escapar, né? Então, Fan Dian, ele tem ideia de um refeitório mesmo, tá? Um lugar onde dá para você ter uma refeição. Então, existem hotéis que oferecem, né, esse serviço de almoço, de janta, ou café da manhã, né, de alguma refeição. E esse tipo de hotel ele vai ser chamado de Fan Dian também, tá bom? Justamente porque ele tem esse serviço de oferecer refeições, tá? Já restaurante, né, claro, já é a função dele, então é utilizado Fan Dian também, tá? Então, saiba que quando você for falar Fan Dian, corre o risco de ser um hotel ou um restaurante. Quando você fala Lü Guan, aí é 100% hotel. E quando você fala Cantin, aí seria restaurante, tá bom? O Cantin também poderia entrar como restaurante de algum hotel, entende? Então, tipo, por exemplo, o restaurante fica no andar tal. Aí você pode acabar usando Cantin também, tá? Ou seja, o que você precisa saber? Fan Dian pode ser os dois. Se você quiser especificar, aí você usa o Lü Guan ou Cantin, tá bom? Então, estou trazendo assim informações que talvez seja dúvida de alguns aí, tá bom? Então, saiba que realmente ele significa os dois, tá bom? Bom, o bom é que você, né, ao saber de uma palavra, você já consegue dizer duas coisas ao mesmo tempo, né? Então, aí vai pelo contexto para você utilizar ele, tá? Vamos então fazer mais uma leitura rápida referente a essas palavras novas que a gente acabou de aprender, né? Então, primeiro é 厕所,厕所.请问厕所在哪儿？请问厕所在哪儿？ Depois nós temos 公车站，公车站ou 公交站，公交站。请问公车站在哪儿？请问公交站在哪儿 ？OK? Depois nós temos 地铁站，地铁站，地铁站 seria o quê? Estação de metrô. 请问地铁站在哪儿？请问地铁站在哪儿 Depois nós temos 医院，医院。请问医院在哪儿？请问医院在哪儿？饭店ou旅馆，请问饭店在哪儿？ou 请问旅馆在哪儿？ E o de baixo restaurante. 请问饭店在哪儿 O mesmo de cima. Ou 请问餐厅在哪儿 Ok? Então você vai colocar essas palavrinhas aqui no lugar do 厕所 e você vai alterando ela conforme a sua necessidade, conforme o contexto daquele momento, tá bom? E nós temos aqui então a nossa terceira pergunta, que é referente ao número de telefone, né? Ou código de telefone, né? Como eles falam. Então, 请问你的电话号码是什么？请问
你的电话号码是什么? Ou seja, por favor, uma pergunta. Seu telefone código é qual? Qual é o seu número de telefone? Qual é o seu código telefônico? Tá? Para você responder isso, né, você precisa saber os números, tá? Tem uma aula especificamente sobre os números, tá? Caso você não conheça os números em chinês, é interessante você dar uma olhada num vídeo que eu falei sobre os números, tá? Se você já conhece, perfeito. E se você quer um resumo, eu vou fazer agora para você sobre os números, tá? Então, números de 1 ao 10, para você aprender rapidinho aí, tá? Primeiro é I, né? Ele é o primeiro tom. I, como se estivesse cantando, tá? O número 2 é Er. Você vai ler ele rápido, forte. Depois, San, tá? Igualzinho o primeiro, né? O tom, assim, eu digo. Não a sílaba, claro. Mas a entonação é a mesma. O ritmo é o mesmo. Depois nós temos o número 4, é Si. Número 5, U. Ele desce e sobe. Número 6 é Liu, tá? Aqui como se tivesse um O no meio. Então fica Liu, tá? Liu. Depois nós temos o número 7, que é Qi. Depois nós temos o número 8, que é Pa. Número 9 é Zhou. Assim como 6, né? Parece que tem um O aqui no meio. No 9 também vai ter esse O no meio, tá? Fica Zhou. E o número 10 é Shi. Ok? Então, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De 1 ao 10, ok? De forma mais rápida agora, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1 ao 10. Sabendo eles, né? Vamos responder essa pergunta, né? Qual é o seu código telefônico? Qual é o seu número de telefone? 请问你的电话号码是什么? Né? Aí você responderia dessa maneira aqui, ó. Né? Tipo, eu peguei um padrão Brasil, tá? Seria 9 sem um DDD, né? Aí 4 números, né? Então esse é o padrão atual, tá? Então nesse caso eu falaria assim, ó. 9, né? O 9. 9, 8, 6, 3, né? 9, 8, 6, 3. Depois 2, 5, 4, 7. 2, 5, 4, 7. 2, 5, 4, 7. Ok? Você vai ler, eu costumo ler, né? Eu, particularmente, costumo ler esse 9 separado, né? Eu sei que tem gente que lê junto, mas em chinês, tanto chinês quanto português, eu leio de forma separada. Depois um joguinho de 4 e 4, entendeu? Então ficaria 9, 9, 8, 6, 3, pausa, 2, 5, 4, 7, tá? Então, normalmente é assim que a gente passa o número de telefone, tá? A gente não chega falando, tipo, tudo quebradinho, tudo junto ou tudo separado, né? Tem um ritmo a ser seguido que ficaria um pouco mais legal de ouvir, né? Mais confortável para os ouvidos, tá? Não, lógico, né? Ah, Lin, se eu deixar de ler aí dessa maneira, a pessoa não vai conseguir pegar o meu número? Não, não é isso também. É apenas uma cereja do bolo, né? Então, uma dica aí, cereja de bolo aí para você, tá bom? Então, de novo, 请问你的电话号码是什么? 9 9 8 6 3 2 5 4 7. Ok? Então, essa é a resposta seria, né, para se alguém te perguntasse o seu número de telefone, tá legal? E eu queria comentar com você sobre um aplicativo, né, que é um dos aplicativos mais utilizados na China, esse aplicativo mais usado no ramo de comunicação, tá? Chamado WeChat, né? WeChat. E o WeChat em mandarim se chama Weixin. Weixin, tá? Então Weixin significa WeChat. É como se fosse o nosso WhatsApp, né? O WhatsApp hoje no Brasil ele é muito usado, né? E
todo mundo praticamente que tem um celular hoje tem um número de WhatsApp, né? E ele é muito usado, né? Tem gente que usa mais o WhatsApp do que ligações e tudo mais, né? Então, na China, não é o WhatsApp que eles usam, é esse aplicativo que eles usam, chamado Weixin, ok? Então, quando você pergunta o número de telefone para alguém, muitas vezes, né, a gente fala o nosso número de telefone por causa do WhatsApp, né? Já para eles, o WeChat deles pode ser usado através de algum nickname, né, algum login, nome, né? Ou eles podem passar para você através de um QR Code, que seria aquele código, né, mais quadriculado, não é aquele código de barra tradicional, mas um código quadriculado, né? Então, o WeChat é assim que funciona, tá? Você pode estar pedindo também o WeChat da pessoa, tá bom? E eu queria falar para você por que esse aplicativo ele é tão usado na China, né? Porque pelo simples fato de ele ser muito versátil e ele ter muitas mini funções dentro desse aplicativo, né? Ele é um aplicativo meio que integrado, por isso que os chineses adoram usar ele, tá? Então eu trouxe aqui algumas das funções que ele faz, tá? Então ele acessa serviços públicos, ele consegue agendar uma consulta médica através dele, ele consegue transferir dinheiro, né? Uma função chamada WeChat Pay, então onde você paga alguém, né? Através do WeChat, você manda o dinheiro através do aplicativo para a pessoa, entendeu? Ele tem um vínculo bancário e você, né? Você consegue mandar o dinheiro para alguém através do WeChat. Olha só que facilidade, né? Muitas vezes as pessoas até fazem compras, né? No mercado, em lojas, através do WeChat Pay, porque afinal, hoje em dia, eles nem utilizam mais tanto dinheiro em espécie, né? Algumas pessoas com que eu conversei que moram na China falaram assim, Lin, tem lugar, tem comércio que nem o dinheiro eles aceitam mais. O dinheiro em espécie, o dinheiro em papel, em moeda, tipo, não existe mais, eles não aceitam mais. Eles preferem pagar através de aplicativos, pagar com dinheiro digital, tá? Então, isso é muito interessante, né? Para você entender a importância desse aplicativo, que eles usam até para fazer compras, né? Então, sair sem o WeChat é como se você tivesse saído sem carteira, né? Sem o seu cartão, tá bom? Então, além disso, ele faz o quê? Aluga bicicletas, ele chama táxi, né? Então, é como se fosse um Uber da vida, tá? Transporte público e ele também agenda voos, né? Então você tem como se fosse a função do booking, né? Que nós temos aqui. Então você pode estar agendando voos, né? Ou transporte público. Compra ingressos de cinema, tá? Você pode entrar nele, escolher o filme, né? Do cinema que você quer ir, comprar o ingresso através dele. Você pode pedir comida através dele, como se fosse uma espécie de iFood, né? Adquire produtos tanto de grandes redes, né, de redes grandes, lojas grandes, podemos dizer franquias, né, quanto de comércios locais, né, como eu disse, você consegue comprar tanto presencialmente lá passando o código, quanto você fazer o pedido através do delivery também, tá? Você consegue reservar hotéis, você consegue encontrar liquidações, relâmpagos, né? Tem uma aba lá que você pode estar fuçando ali como se fosse sei lá, um site de compras, né? E você pode encontrar liquidações, você pode comprar esses produtos através dele. Você pode fazer compras compartilhadas com outros amigos, né? Aquele esquema de quanto mais pessoas tiverem, mais você consegue comprar, né? É mais barato você paga, né? Na verdade, pelo produto. Você pode pesquisar por produtos usados, então, né, aqueles produtos que as pessoas enjoam, né, ou que eles não estão utilizando mais, mas que é usado, eles também podem colocar ali para vender e tem gente que compra, né? E ele descobre também casa para alugar ou vender, né? Casa para alugar é como se fosse o estilo Airbnb, né? Que você pode estar utilizando ele para alugar por alguns dias, para você hospedar naquele lugar, né? Ou até vender e comprar casa através do aplicativo. Então você percebe que existe um monte de funções aí, né? Para você poder utilizar. Então, por essa razão, né? Hoje é o aplicativo mais utilizado pelos chineses, tá? Então, saiba que o WeChat é importantíssimo para eles. Eles não conseguem viver sem o WeChat por causa de todas essas funções que esse aplicativo ele oferece para o usuário, tá? No Brasil não é tão simples, né? As funções, infelizmente, elas não funcionam aqui no Brasil, mas se você estiver na China, saiba que
é um aplicativo muito usado lá, muito útil de se usar, tá bom?